Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma aula trator para não sobrar pedra sobre pedra. Vamos lá. Tema da aula 67: Testemunha de Jeová e transfusão de sangue. Esse tema já caiu nas provas, vai continuar caindo. Então pega o papel, pega a caneta para você anotar, para tirar a nota máxima. Vou passar um roteiro para você estourar tudo. Então vamos lá. Mas antes, como sempre, já me segue aqui no YouTube, já coloca aí para me seguir aqui no canal, já deixa o seu like e deixa também aí o seu comentário. Coloca: eu vou virar trator, porque tem que ter força, tem que ter energia, tem que ter tesão se você quer vencer os obstáculos para passar no concurso, para virar delegado, para virar delegada. Pessoa muito boba não consegue. Então tem que ter o quê? Essa disposição, essa energia. Tem que ter o quê? A espada samurai, para não sobrar pedra sobre pedra e a gente passar o trator, tá bom? Então vamos lá. Mas antes, como sempre, há pessoas aqui que estão chegando agora, pessoas novas. Então, eu vou me apresentar. E lembrando que hoje nós teremos algo muito especial, além da aula de milhões, eu vou sortear um livro meu. Então, se você quer ganhar, se você quer participar do sorteio, presta atenção aqui na aula, porque eu vou explicar como que vai funcionar. Então, vamos lá. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Thiago Garcia, mais conhecido como Tratorzão. E eu escolhi aqui uma foto bem legal lá do Supremo. Olha que bacana, o meu vade-mecum, o meu livro de direitos humanos foi adotado lá no Supremo. Eu fico muito feliz, é muito bom ver o meu filho lá no Supremo Tribunal Federal, nossa Suprema Corte, extraordinário, porque na minha época de concurseiro eu era muito pobre, não tinha livros para estudar, quase passei fome. E hoje, ter virado delegado, professor, escritor, palestrante, foi extraordinário, porque eu consegui vencer obstáculos que pareciam ser invencíveis. Tive que atravessar o inferno. Hoje já estou com quase 20 livros escritos, então ver uma obra minha lá no Supremo é motivo de grande honra e de grande orgulho. Então, fica aqui esse recado para você que está passando dificuldades. Se eu conseguir, você também pode conseguir. É só encontrar o caminho, é só encontrar realmente o caminho certo que você vai conseguir superar esses problemas que você está enfrentando, tá bom? Muito legal, muito bacana. Então vamos lá. Eu sou delegado de polícia, professor, escritor, palestrante. Também sou psicanalista e tenho pós em neuropsicologia. Já estou com quase 20 livros escritos. Um dos últimos foi lançado lá no STJ. Recebi a medalha Heróis da Revolução de 32, uma das maiores honrarias concedidas aqui no estado de São Paulo. Então, muito legal. Lancei um dos últimos livros lá no STJ. E agora CUVAD lá no Supremo Tribunal Federal. Além disso, na minha época de concurseiro, consegui 3 feitos raros. Eu fui aprovado para delegado de polícia na minha primeira tentativa aos 24 anos e ainda fiquei entre os primeiros colocados. Nunca vi ninguém que conseguiu essas 3 marcas no mesmo concurso. Até hoje não tenho notícia, só eu mesmo. Além disso, já estou há 14 anos treinando concurseiros com inúmeros alunos da mentoria aprovados para delegado de polícia. Então aqui tem tradição, aqui tem história, aqui não tem modinha. Que mais? Professor, como que funcionam essas aulas semanais? Acabei de chegar aqui. Como que funcionam? Essas aulas semanais, eu já estou fazendo elas há mais de um ano.
Ninguém faz aulas assim de graça há mais de um ano para ajudar vocês. Essas aulas, elas acontecem todo sábado, sagradamente, às 11 da manhã, horário de Brasília. Aqui eu abordo temas de milhões para delegado, lei, doutrina, jurisprudência, direito internacional, direito penal, processo penal, legislação especial, constitucional, direitos humanos. São aulas de milhões, só perde quem é muito burro mesmo, tá? Ah, eu não consigo ver 11 da manhã. Não tem problema. As aulas ficam gravadas e você consegue ver depois a gravação dentro de 7 dias. Professor, como que eu faço para receber os links das aulas especiais? Se você chegou agora, você viu que a gente está na aula 67, mas fica tranquilo que eu vou fazer muitas aulas ainda, se Deus quiser. Então você acompanha daqui para frente. Para receber os links das aulas, é só você permanecer lá na minha comunidade do WhatsApp. Se você não entrou ainda na comunidade do WhatsApp, aqui embaixo tem um link para você entrar lá. Só eu mando mensagem, ninguém vê o seu número e os links das aulas são enviados lá no WhatsApp, tá bom? Me sigam lá no Instagram também, que eu sempre posto muitas lições importantes lá no Instagram, Delta Thiago, me segue lá. Mentoria, o pessoal sempre pergunta da mentoria. Lá na mentoria eu vou pegar na sua mão para a gente acelerar a sua aprovação. Já estou há 14 anos acelerando as aprovações de delegados e delegadas no Brasil inteiro. Tem tudo para você ser o próximo. Hoje em dia a pessoa não consegue ser aprovada sozinha. Você só vai perder tempo, só vai perder dinheiro, só vai se frustrar. Tá? Então tem que ter realmente o quê? Um acompanhamento. Alguém para pegar na sua mão para te guiar. Porque o concurso de delegado hoje virou um concurso profissional. Tem que ter estratégia, tem que ter metodologia para você conseguir escalar a pontuação na objetiva, para você conseguir passar pela escrita, pelo oral. Não adianta tentar sozinho. Você vai se frustrar, a idade vai chegando, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis e você sem viver a vida que você merece. Então, lá na mentoria, eu vou pegar na sua mão e eu vou te conduzir à aprovação, tá bom? Entra lá no site, para você dar uma olhada no site da mentoria, no sorrei.com.br. Aqui é sorrei, hein? Não é sonhei. Ou você pode mandar um WhatsApp também para o 011 91 089 9002. Manda o WhatsApp lá para a gente conversar mais sobre a mentoria. Muitos concursos de delegado vão chegar. Agora é o melhor momento para você começar os seus estudos. E o sorteio, né? Que eu falei que vai ter sorteio. Essa aula é uma aula especial que vai ter sorteio. De vez em quando eu faço sorteios aqui como forma de recompensar quem está realmente engajado com os estudos. Quem realmente é esforçado, quem realmente é merecedor. E eu escolhi aqui uma das minhas obras, Crimes Patrimoniais, que eu vou sortear para vocês. Como que vai funcionar o sorteio? Quando, agora mesmo, durante a aula, depois que terminar a aula também, você deixa um comentário aqui sobre a aula. Deixa um comentário sobre a aula, coloca aí no chat, eu vou virar trator. Disposição, energia, depois que terminar a aula também, volta aqui durante a aula também, deixa aqui um comentário, tá? Porque a gente vai realmente passar o trator, beleza? Então, deixa um comentário para você participar desse sorteio, um comentário sobre a aula, tá bom? E se você quiser aumentar a sua chance de ganhar o sorteio, você tem que depois, lá na comunidade do WhatsApp, eu vou liberar o link para você clicar lá e responder umas perguntas. Quem clicar nesse link e responder as perguntas, aumenta a chance de ganhar o sorteio, tá bom? Então é isso. Regras, então. Deixar aqui um comentário na aula e depois, se você quiser aumentar a sua chance de ganhar o livro, você vai lá na comunidade minha do WhatsApp, eu vou liberar um link lá, você vai clicar no link, responder algumas perguntas, coisa rápida, aí você aumenta a sua chance de ganhar o sorteio, tá bom?
Então, comentário e preenchimento de perguntas do link que vou mandar no WhatsApp. Beleza? Muito bom, então. Vamos, então, agora, recados dados, vamos para o tema da nossa aula de hoje. Tema da aula: Testemunha de Jeová e transfusão de sangue. Esse tema é instigante, é um tema riquíssimo, envolve direito constitucional, envolve direitos humanos, envolve também outras searas do direito, como o direito penal. É um tema que já caiu nas provas e vai continuar caindo na prova objetiva, na prova escrita, na prova oral. Então pega um papel, pega uma caneta para anotar essa aula, porque é uma aula de milhões. Você não encontra em nenhum outro lugar. Então vamos lá. Como sempre, para ficar bem didático, eu dividi essa aula em tópicos pertinentes. Comecemos pelo fato relevante, para você entender qual foi o fato relevante que trouxe esse tema para a discussão. O fato foi o seguinte: uma pessoa maior, capaz, ela não quis se sujeitar a um procedimento médico, procedimento cirúrgico. Por quê? Porque ela ficou preocupada e achou que poderia existir a necessidade de transfusão de sangue. E por questão religiosa, por ser testemunha de Jeová, ela não quis se submeter a esse procedimento lá no município, lá no domicílio dela. Não quis submeter. E aí, qual que é a discussão que chegou no Supremo Tribunal Federal? A pessoa, por motivo de convicção religiosa, ela pode se recusar ao tratamento médico, ela pode demonstrar recusa em relação à transfusão de sangue. E nesse caso, havendo tratamento alternativo à transfusão de sangue. Nesse caso, se não existe esse tratamento alternativo no município que ela mora, o SUS, o poder público, a administração pública pode ser obrigada a custear as despesas relacionadas, por exemplo, à locomoção da pessoa para outro município, para fazer o tratamento alternativo em outro município, diverso do local que a pessoa mora. É possível isso? Como que nós vamos administrar, interpretar os princípios que estão em jogo? Essa foi a discussão que chegou lá no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que testemunha de Jeová é uma linha religiosa. As pessoas que são testemunhas de Jeová, elas, por convicções religiosas, não se submetem à transfusão de sangue. Consequência disso é a discussão relativa ao direito à vida, ao direito à incolumidade. Por quê? Porque as pessoas colocam a seguinte questão: os doutrinadores, a jurisprudência. Ora, e se a pessoa está correndo risco, perigo de vida? A convicção religiosa, o direito à religião, isso pode superar o direito à vida, o direito à saúde? Eu posso, por convicção religiosa, colocar minha vida em risco, a minha saúde em risco? Olha que questão interessantíssima. E lá no Supremo, os ministros se debruçaram sobre essa questão. Inicialmente, os ministros abordaram os fundamentos do direito à recusa de transfusão de sangue. Há vários fundamentos envolvidos, só que eles citaram principalmente dois que você tem que saber para sua prova. Quais são os principais fundamentos constitucionais? São o direito em relação à liberdade religiosa e a dignidade da pessoa humana. Como consequência do direito à liberdade religiosa, o Supremo disse que a pessoa ela deve ter, por parte do Estado, garantias
instrumentos para exercer a sua liberdade religiosa livremente. Ela é livre para ter ou não ter uma religião, para ser ateu, ela é livre para fazer o que ela quiser em relação à questão da religião. Ela pode escolher qual religião ela quer, não importa se é cristão, não importa se é evangélico, não importa se é umbandista, se é espírita, se é testemunha de Jeová, se é muçulmano, se é judeu, islamismo, judaísmo, budismo, não importa. A pessoa é livre, isso é um direito fundamental, isso é um direito humano. Então, a partir disso, o Estado tem que proporcionar condições para a pessoa conseguir exercer esse direito dela, o seu culto, a sua fé, a sua convicção religiosa. Por sua vez, a dignidade da pessoa humana garante para a pessoa que ela deve ter poder, autonomia, liberdade para decidir sobre a vida dela, sobre a saúde dela, sobre o corpo dela. Então, a dignidade da pessoa humana e o direito à liberdade religiosa são os dois principais pilares que sustentam a questão da recusa, do direito à recusa de transfusão de sangue. Em outras palavras, a gente já pode afirmar aqui, desde o início, que o Supremo reconhece o direito à recusa de transfusão de sangue, com base no direito à liberdade religiosa e com base na dignidade da pessoa humana, tá bom? Muito bom. Após reconhecer o Supremo que existe esse direito à recusa de transfusão de sangue por parte das testemunhas de Jeová, o Supremo abordou a abrangência do direito à recusa. E o Supremo disse que a pessoa, para deliberar, para decidir sobre a sua própria vida, sobre a sua própria saúde, essa pessoa deve ser maior, deve ser capaz. E aí sim ela pode decidir se quer ou não quer a transfusão de sangue. Esse direito à recusa não envolve terceiros. Isso é importante. Envolve esse direito à recusa, envolve apenas a própria pessoa. Ou seja, não abrange terceiros. Não envolve terceiros esse direito à recusa. Envolve a própria pessoa, não envolve terceiros. Professor, e os filhos? E os filhos menores, crianças, adolescentes? Como que fica nessa situação? Como que ficam nessa situação? O Supremo disse que, então, a liberdade do sujeito, do homem e da mulher, de decidir sobre a sua saúde, sobre a recusa de transfusão de sangue, não pode ser aplicada essa liberdade para os filhos menores. Por quê? As crianças ou os adolescentes não têm ainda autonomia própria para decidir sobre isso. Deve prevalecer o princípio da proteção integral, deve prevalecer o princípio de proteção para a criança e para o adolescente em sentido amplo, que abrange a sua saúde. Inclusive, esse dever do Estado e da sociedade de proteger os menores conta com respaldo constitucional. Então, embora os pais possam decidir sobre a não aceitação de transfusão de sangue para eles não podem decidir isso também em relação aos filhos menores. Professor, e se os filhos menores estão correndo risco, perigo de vida, e o médico se depara com os pais que são testemunhas de Jeová e os pais não querem a transfusão de sangue para os filhos menores? O médico pode realmente intervir e fazer ali o que tem que ser feito, a transfusão de sangue, independentemente do consentimento dos pais? Isso é possível? Sim, é possível em razão da proteção necessária para os menores. Então, a doutrina e o próprio Supremo abordou que isso seria possível sim, tá bom? Muito bom. Opção para os pais. Embora os pais não tenham o direito de recusar a transfusão de sangue em relação aos filhos menores por convicção religiosa, o Supremo disse o seguinte: se existir uma alternativa, se existir um tratamento alternativo eficaz, reconhecido pelo médico, pela medicina, os pais podem optar
pelo tratamento alternativo para os filhos menores. Então, eles não podem recusar a transfusão de sangue, se for extremamente necessário e indispensável para salvar a vida dos filhos, eles não podem recusar. Nesse caso, prevalece a saúde, a vida dos filhos sobre a questão religiosa. Agora, se é em relação ao próprio adulto maior e capaz, a liberdade religiosa pode prevalecer sobre o direito à saúde, sobre o direito à vida, de acordo com essa interpretação. Em relação aos filhos, os pais, havendo tratamento alternativo, eles podem optar por esse tratamento alternativo. Exemplo, professor, me dá um exemplo. O médico chega e fala para o pai, olha, senhor João, o seu filho Marcos, ele precisa de transfusão de sangue. E aí, o pai pode perguntar para o médico, doutor, mas não tem um tratamento alternativo? Se o médico falar assim, existe um tratamento alternativo, a medicina mostra que tem um tratamento alternativo. O pai pode, então, optar pelo tratamento alternativo e não querer a transfusão de sangue, tá bom? Mas se não existir tratamento alternativo, se for a única opção a transfusão de sangue, os pais não têm o direito de impedir, tá bom? Outro ponto importante que o Supremo aborda nesse julgado é a recomendação da OMS, da Organização Mundial da Saúde. A OMS recomendou tratamentos alternativos em relação à transfusão de sangue. Então isso traz um argumento para as testemunhas de Jeová. A própria OMS recomendou tratamentos alternativos à transfusão de sangue. O que acontece, o que ocorre, é que o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ele ainda não conseguiu oferecer esse tratamento alternativo em todos os municípios. Isso é um problema, porque em muitos municípios a única opção é a transfusão de sangue. Não existem tratamentos alternativos. E aí pode ser que o sujeito tenha que se locomover, tenha que se deslocar para outros municípios. O Supremo traz também a necessidade do poder público observar os princípios do acesso universal e igualitário em relação ao SUS. Então, o poder público deve empregar esforços, deve apresentar políticas públicas para realmente implementar esse acesso universal e igualitário, para que realmente as pessoas, em geral, todas tenham acesso aos tratamentos alternativos, tá? O Supremo disse isso. Bom, como que fica então essa questão do tratamento alternativo disponível no SUS? O Supremo decidiu que, se existir tratamento alternativo no SUS, mesmo que esse tratamento não esteja disponível no município da pessoa, por crença religiosa, por convicção religiosa, a pessoa maior e capaz pode escolher o tratamento alternativo. Então, a pessoa maior e capaz recebe a notícia de que ela tem um problema, tem uma doença, precisa fazer uma cirurgia, precisa fazer um tratamento, e ela fala, olha, transfusão de sangue eu não quero. Aí o médico do posto local pega e fala para ela, olha, aqui só tem transfusão de sangue para esse caso. Nós não temos outros tratamentos alternativos. Essa pessoa pode se recusar e ela tem o direito de buscar o tratamento alternativo em outro município, diverso do dela, em outra localidade. E aí o poder público tem que se virar para poder prestar o serviço para essa pessoa, tá? Então, olha que interessante isso. Perceba que esse tema, ele tem várias questões envolvidas que podem ser cobradas em todas as provas. Na objetiva, na escrita, na oral. Na objetiva, por exemplo, pode cair. O direito à recusa à transfusão de sangue abrange apenas a pessoa maior e capaz. Abrange também os seus descendentes. Não abrange os filhos menores. Então, perceba que dá para fazer muitas questões de múltipla escolha, ou também no formato Sebrasp, certo ou errado. É certo ou errado afirmar que o direito à recusa à transfusão de sangue não envolve apenas as pessoas maiores e capazes. Olha como que dá para formular muitas perguntas. Bom, como minha aula é de milhões,
totalmente incomparável. Esses PDFs que vocês estão acostumados de merda não chegam nem aos pés dessas aulas. Então, eu trouxe aqui também uma análise multidisciplinar, fazendo links e paralelos com o direito internacional. Eu tenho certeza, vocês nunca estudaram desse jeito que eu estou mostrando aqui. Vocês estão acostumados com aquele estudo meia boca, com aquele estudo medíocre. Eu pego só ali uma frasezinha, um resuminho do meu materialzinho, e aí depois eu vou pro concurso, tomo porrada, apanho, sou espancado, e aí eu fico triste, porque eu não sei o que acontece, porque não chega nunca, Deus esqueceu, a culpa é da banca. Não, assuma a sua responsabilidade. É porque você não vem fazendo um treino foda. Por que deu certo, tão certo para mim? Por que eu fui aprovado para delegado aos 24 anos, na primeira tentativa, e ainda fiquei entre os primeiros colocados? Por quê? Porque eu sempre busquei o diferencial. Eu nunca quis ser mais um. Eu sempre quis ser o mais foda. Sangue nos olhos, espírito trator, espírito samurai. E foi isso que fez eu vencer batalhas que pareciam ser invencíveis. Mesmo sem livro para estudar, mesmo vendendo revista na rua, mesmo quase passando fome, eu consegui obter vitórias épicas. E eu nunca vi ninguém que passou para delegado aos 24 anos, na primeira tentativa, e ainda ficou entre os primeiros colocados. Por que eu já estou há 14 anos? Não apareci agora, não surgi agora. Por que eu já estou há 14 anos com inúmeros alunos aprovados para delegado e delegada no Brasil inteiro? Por causa da metodologia. Porque quando você entra na mentoria, quando você acessa as aulas como essa, você aprende como pensar com o meu cérebro, como que eu estudaria esse tema. É como se eu emprestasse ele para você. Então, se você estudar esse tema do jeito que eu estou colocando aqui, não tem como cair alguma coisa diferente do que está aqui. Você fecha o cerco e você acerta qualquer questão que vier, seja na objetiva, seja na escrita, seja na oral, tá? Então vamos abordar essa questão aqui do direito internacional, do direito comparado. O que é isso aqui? Isso aqui é um material para você usar como um torpedão na sua prova, principalmente na sua prova escrita ou na sua prova oral. Se você soltar isso aqui, o examinador ele vai ter aquilo que eu chamo de teoria do orgasmo jurídico. Por quê? Porque o orgasmo, como vocês sabem, está ligado à questão sexual, é aquele prazer. Só que o examinador é aquilo que acontece, que eu falo. O examinador, ele está em casa, cansado, domingo, corrigindo prova, perto do horário do Fantástico, comeu uma feijoada, deu dor de barriga, brigou com a esposa, o examinador está lá, saco cheio de pantufa lá, e aí todo mundo falando a mesma coisa, ele tá cansadão, tá corrigindo as provas lá, tá de saco cheio, meu, tá com sono e tal, só merda, todo mundo falando a mesma coisa, tá cansadão. Aí chega você, a aluno trator, a aluna tratorzona, e você dá uma resposta diferente que ninguém falou. Ele olha aquilo, ele já acorda, e aí ele tem aquela explosão, aquela alegria intelectual, não um prazer do orgasmo, mas um orgasmo intelectual, um orgasmo jurídico, gerado pela resposta jurídica. E aí ele fala, caramba! Aí ele fica ligadão. Aí ele dá 10, dá nota máxima, porque você chamou a atenção dele. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Estão na fase escrita, na fase oral, de delegado. Faça o examinador enxergar você de forma diferente. Arranque o brilho nos olhos dele. Faça ele ter brilho nos olhos. E acontece, porque quando segue o que eu falo, quando segue as estratégias que eu ensino, a pessoa está lá na prova oral, ela vê nos olhos do examinador, que o examinador ficou espantado com a resposta dela. E aí chama a atenção de toda a banca. É diferente daquele perfil que vai para a prova oral, com o rabinho entre as pernas, com medinho, não estando seguro. Então, isso aqui serve para você causar o orgasmo jurídico no examinador. Se você soltar esses tópicos que eu vou passar agora aqui, ele vai ficar louco e você vai ser aprovado com glória. Então, primeira coisa que você pode soltar aqui. Se cair esse tema, testemunha de Jeová, na sua prova escrita ou na sua prova oral,
você vai citar a Convenção de Oviedo. Professor, eu nunca ouvi falar. Claro, não estava vendo as minhas aulas. O que é essa Convenção de Oviedo? Está ligada aos direitos humanos. Oviedo é uma região lá da Espanha. Essa Convenção de Oviedo está no solo europeu. Essa convenção, ela trata da medicina, ela trata da autodeterminação da pessoa, da necessidade de respeitar o seu consentimento. Essa é a Convenção de Oviedo. E a Convenção de Oviedo, ela aborda, ela traz a questão do direito à autodeterminação informada. Agora pergunto aqui para você, quantas pessoas você acha? Isso em nível geral, tá? Vamos pegar os concursos de delegado aí, que costuma ter uns quase 30 mil inscritos. Quantos desses 30 mil você acha que seriam capazes de desenvolver uma discursiva, uma dissertação sobre isso? Imagina lá na sua prova escrita. Cai isso aqui. Desenvolva o direito à autodeterminação informada. Imagina se cai esse tema para você. Ou, melhor dizendo ainda, disserte sobre o direito à autodeterminação informada. Conceito, abrangência, 0,1% das pessoas conseguiriam dissertar sobre isso. E aposto que você nunca tinha ouvido falar isso aqui. Tô certo ou tô errado? Não vale mentir. Direito à autodeterminação informada. Então tá na Convenção de Oviedo, a base desse direito. Significa que a pessoa ela tem que ser informada de forma clara sobre os procedimentos, sobre as questões médicas, sobre as questões de saúde. E os médicos, os hospitais, a medicina, tudo isso deve observar o quê? O consentimento da pessoa, a sua vontade em relação à questão do remédio, em relação à questão do tratamento médico. É isso que diz, em síntese, o direito à autodeterminação informada, que tem fulcro, ó que chique, hein? Fulcro, lá na Convenção de Oviedo, tá bom? Se você soltar isso aqui, meu filho, o examinador vai ficar louco. Vai ficar louco. Tem mais coisas, professor, para deixar o examinador doido, para diferenciar minha prova? Tem. Além de citar a Convenção de Oviedo, você vai falar também sobre a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos. Imagina você lá, criatura, na prova oral, caiu esse tema. O examinador perguntou assim para você: candidato, doutora Renata, doutor Tiago, no caso de testemunha de Jeová, havendo risco de vida, é possível a testemunha de Jeová recusar a transfusão de sangue? E aí você vai elaborar a resposta com base no roteiro que eu passei aqui, e ali, no meio da resposta, no final, você vai soltar o torpedo do trator. Excelência, vale consignar por oportuno que, segundo a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, o consentimento do paciente, a autorização do paciente em relação à questão médica, esse consentimento deve ser preservado, deve ser respeitado, deve ser observado. Inclusive, a Corte Europeia de Direitos Humanos tem jurisprudência sobre isso, como ocorreu decisão no caso Testemunha de Jeová de Moscou e outros. Ah, meu filho, cara, quando o examinador ouvir isso, ele vai ficar em transe. Por quê? Porque as pessoas não sabem nem o básico, nem o arroz com feijão, nem jurisprudência do STJ, do STF. O camarada sabe. Se ele não sabe nem em nível doméstico, como que ele vai sair do nível regional e ir para o nível europeu ali? Ele não sabe do nível doméstico para o nível internacional. Ele não sabe. Então, guarda também esse torpedo. A Corte Europeia de Direitos Humanos tem jurisprudência sobre a necessidade de observar os direitos das testemunhas de Jeová.
a necessidade de respeitar a vontade da testemunha de Jeová. E um dos casos julgados pela Corte Europeia de Direitos Humanos é o caso Testemunhas de Jeová de Moscou e outros, tá? Então perceba que essa análise interdisciplinar ela é cada vez mais necessária. Não adianta você ficar decorando coisa igual um robozinho idiota. Você tem que aprender a fazer uma interpretação sistematizada, interdisciplinar, envolvendo não só o ordenamento doméstico, as leis, a Constituição do Brasil, mas também fazendo uma análise regional, pegando o sistema interamericano de direitos humanos, pegando o sistema global de direitos humanos, como a Carta da ONU, tá bom? É a Declaração Universal dos Direitos Humanos, entre outros documentos, tá? Dá para citar ainda nesse tema que a Corte Constitucional da Colômbia também já decidiu que as testemunhas de Jeová têm direito, sim, de optar por tratamento alternativo à transfusão de sangue. Então, olha que interessante. A gente sai lá da Espanha, lá da Europa, e a gente agora vem para a América do Sul, tá? Para o nosso sistema regional. E mais, sobre esse tema, dá para você citar ainda a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, também conhecida como Convenção de Nova York, tá? Então, essa convenção, ela está no Brasil, o Brasil aderiu a ela, inclusive essa convenção é uma das convenções que tem status constitucional, porque passou pelo procedimento lá previsto no artigo 5º, tá? Então, essa Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, ela traz um outro tema excelente para ser cobrado numa prova oral, numa prova escrita, que é o direito à adaptação razoável. Mais um tema que tenho certeza que você nunca viu na vida. Professor, o que é esse direito à adaptação razoável? Esse direito à adaptação razoável, ele também está previsto lá na Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, lá no seu artigo 2º. O que é esse direito? Esse direito é a necessidade do poder público fazer ajustes de acordo com as necessidades da pessoa deficiente. Esse direito à adaptação razoável é a necessidade de acomodar as necessidades da pessoa com direitos ligados à Convenção sobre Pessoas com Deficiência. Direito à adaptação razoável. O poder público, o Estado, você tem que se adaptar, você tem que acomodar, acolher essas pessoas e fazer os ajustes, as adaptações necessárias dentro da razoabilidade para que essas pessoas possam exercer os seus direitos fundamentais, as suas liberdades públicas, para que essas pessoas possam usufruir. E por que eu estou citando esse direito à adaptação razoável? Porque o Supremo, no caso das testemunhas de Jeová, no caso do direito de recusa à transfusão de sangue das testemunhas de Jeová, o Supremo fala que esse direito à adaptação razoável, previsto em um instrumento internacional, que o Brasil é signatário, esse direito à adaptação razoável também pode se aplicar nesse tema testemunhas de Jeová. Ah, professor, mas testemunha de Jeová não é uma deficiência. Mas o Supremo disse que sim, o direito à adaptação razoável, previsto na Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, esse direito pode ser aplicado a outros grupos vulneráveis. Porque se existe um impacto desproporcional em relação a esses grupos vulneráveis, o Estado tem que buscar a acomodação, a adaptação, os ajustes para conseguir harmonizar, para conseguir equilibrar, para conseguir tratar de forma proporcional os direitos envolvidos, os princípios envolvidos, o direito à liberdade religiosa e o direito à saúde. Então, nesse caso das testemunhas de Jeová, o Supremo disse: nós podemos compatibilizar, harmonizar o direito à saúde e o direito à liberdade religiosa como? Fazendo dessa forma, em relação às pessoas maiores e capazes, com base no direito à saúde,
elas, e que com base na liberdade religiosa, na dignidade humana, elas podem recusar a transfusão de sangue, se ela é maior e capaz, mas ela pode optar por tratamento alternativo de saúde, caso existente, e aí o poder público tem que se virar. Isso é a acomodação dos princípios em jogo. Liberdade religiosa e direito à saúde, tá bom? Muito bom, olha que interessante, hein? Que aula de milhões. Até eu já tô com o orgasmo jurídico aqui. Na minha época não tinha melzinho na chupeta assim não, viu? Professor do meu nível fazendo aulinha assim de graça, não existia não. Essa aula aqui é tão foda que eu poderia muito bem ter feito exclusivamente fechada só para quem é da mentoria, tá? Mas como as minhas aulas são fodas, sempre cada vez mais fodas, e eu quero ajudar as pessoas, eu faço essas aulas fodas abertas aqui também, tá bom? Então vamos lá. Professor, dá para ir além? Dá. A gente falou de direitos humanos, direito constitucional, o direito à liberdade religiosa, o direito à vida, o direito à saúde, são direitos fundamentais garantidos na nossa Constituição Federal. São direitos constitucionais. Mas nós também podemos avaliar esse tema sob a ótica do direito penal. Por quê? Porque lá no Código Penal, no seu artigo 146, nós temos o crime de constrangimento ilegal. Só que lá no 146, parágrafo 3º, inciso 1º, consta uma cláusula que afasta o crime, que afasta o delito. Ou seja, a intervenção médica ou cirúrgica, mesmo contra a vontade do representante legal, se for para salvar a vida da pessoa que corre um perigo iminente de vida, essa intervenção do médico, essa intervenção cirúrgica, ela afasta o crime de constrangimento ilegal. Porque a gente pode imaginar, ora, se o médico foi contra a vontade do pai, fez a intervenção médica no filho menor, isso foi um constrangimento ilegal? Alguns podem pensar. E, na verdade, o Código Penal diz expressamente que isso não é um constrangimento ilegal. Isso afasta o crime de constrangimento ilegal se existir perigo de vida, se o médico fez a intervenção porque havia um perigo iminente de vida. Não pode ser qualquer perigo, tem que ser um perigo iminente de vida, tá? E aqui, olha que discussão interessante que a doutrina traz. Qual que é a natureza dessa causa excludente? Olha que pergunta boa para cair na sua prova oral. O examinador pega e pergunta para você, candidato, qual que é a natureza jurídica da causa do artigo 146, parágrafo 3º, inciso 1º do Código Penal? Qual que é a natureza da causa? E aí você vai lembrar da minha aula e você vai colocar aqui a doutrina majoritária fala que se trata de causa de exclusão de ilicitude. Por quê? Porque caracteriza estado de necessidade de terceiro. Isso para a doutrina majoritária. Porém, tem uma outra corrente doutrinária que fala o seguinte, que fala que essa causa é uma causa de exclusão de tipicidade. Então, se isso aqui for perguntado na sua prova, você vai colocar a doutrina majoritária e também vai citar a doutrina o quê? Minoritária. Independentemente se é causa de exclusão da ilicitude ou causa de exclusão da tipicidade, a consequência é a mesma. Não existe crime, tá bom? Por falta de um dos seus substratos. Então veja que aula de milhões. Abordamos lei seca, abordamos doutrina, jurisprudência, direito internacional, direito comparado, abordamos realmente tudo. E assim a gente fecha o cerco, tá? Muito bom, muito bom. Professor, qual que é o julgado? Qual que é o julgado que nós estudamos do STF? É o recurso extraordinário 979742, tá? Isso aqui é tema de repercussão geral. Se é tema de repercussão geral, tem que ser o quê? Observado, tá? A tese, ela vai abranger as instâncias inferiores, elas têm que aplicar. Então, qual que é a tese que foi fixada? Aqui um resumo, tá? Resumo do que nós
estudamos. Testemunhas de Jeová, quando maiores e capazes, têm o direito de recusar procedimento médico que envolva a transfusão de sangue, com base na autonomia individual e na liberdade religiosa. Como consequência, em respeito ao direito à vida e à saúde, fazem jus aos procedimentos alternativos disponíveis no SUS, podendo, se necessário, recorrer a tratamento fora de seu domicílio. Então, veja como é diferente. Depois que a gente esmiuçou, depois que a gente fatiou o tema, olha como é diferente agora ver a tese. Agora imagina se você vê a tese só. Você não saberia desenvolver. Percebe como é diferente? Uma coisa é só olhar a tese. Outra coisa é fazer o desenvolvimento e depois olhar a tese. É totalmente diferente. Porque assim você tem o quê? Conhecimento sólido que você construiu, tá bom? E que aula de milhões. Caramba, né? Passamos do trator. Então é isso. Parabéns e bora passar o trator. E lembrando, já deixa aqui o seu like no meu canal, já coloca aí para me seguir no YouTube, tá bom? Se você quiser participar do sorteio do meu livro, você tem que fazer o quê? Você tem que deixar um comentário na aula e depois você tem que ir lá na minha comunidade do WhatsApp. Lá eu vou liberar um link, você vai clicar no link e responder algumas perguntas. Aí você aumenta a sua chance de ganhar o meu livro, tá bom? E se você quer aprovar para delegado, se você quer acelerar a sua aprovação para delegado, você entra lá no site sorrei.com.br ou você pode ainda mandar um WhatsApp para mim para o 011 91 089 9002. Lá na mentoria eu vou pegar na sua mão para a gente acelerar a sua aprovação. Então é isso. Bom final de semana, até a próxima aula, fica com Deus e bora tratorar!